Meus caros, estou aqui de volta porque essa é a aula 3.1. É uma extensão da aula para que eu pudesse falar de algo que está no material para essa aula e que, ao meu ver, é muito, muito importante. O tema da aula 3 é compreensão, é compreendendo um tema, lendo, interpretando um tema. Então, vocês vão ter o link aqui embaixo com o que dá acesso ao material lá no meu Drive, ok? E aí, eu queria comentar um tema da FUVEST, mas por qual razão? A gente fez o exercício todinho de compreensão do tema para tema social. E 80 e tantos por cento das pessoas que já me procuraram, né, vão prestar só Enem. Então, eu dediquei aula central a elas. Agora, FUVEST e vestibulares da VUNESP também tem, né, espaço, devem ter espaço num curso como esse. Então, eu escolhi, para explicar para vocês o que é um tema filosófico, um tema que eu achei maravilhoso, um dos temas mais lindos que eu já vi, que é um tema da FUVEST, 2010, se eu não me engano. Tá? O tema fala sobre... O tema é fronteiras. E o texto principal que interessa é... Gostaria que vocês conseguissem imaginar. É um calçamento em que há mesinhas de bar. Ele fica entre a Bélgica... Esse bar fica entre a Bélgica e a Holanda. Então, a linha que divide Bélgica e Holanda é uma linha imaginária. Porque esse bar é uma propriedade que metade dela se encontra na Bélgica, metade se encontra na Holanda. Ou seja, é uma fronteira, mas apenas como um traço. E que, colocado daquela forma, serve para dizer que não é uma fronteira relevante, entendida como fronteira. O segundo texto é um verbete de dicionário, explicando que fronteiras podem ser barreiras sólidas, né? Então, né, o espaço do meu apartamento são as minhas paredes, e a fronteira que eu posso, né, mover é a porta. Então, né, as pessoas podem chegar até a porta, dali para frente elas têm uma fronteira, que representa o meu consentimento delas entrarem aqui ou não, salvo se for uma urgência. Existem as fronteiras que dividem, né, o espaço de uma cidade do espaço de outra cidade, de um estado da federação, de outro estado da federação, barreiras entre países. Existem fronteiras éticas. Então, né, nós podemos desenvolver um medicamento, mas o teste em humanos tem que respeitar etapas. Não se pode, né, romper essa fronteira e fazer experimentos em humanos antes de ter as autorizações das comissões de ética. E existem as fronteiras do nosso desenvolvimento. Tá? Existem fronteiras econômicas, tá? E muitas outras. E aí, eis que na FUVEST vem essa redação para esse tema. Tá? Lembra, o tema é a palavra fronteiras. Uma noção abstrata. A noção é abstrata. Concretiza-se em algumas formas. Parede, cerca. Mas entre a maior parte das nações não existem muros. Não? Embora exista lá nos Estados Unidos uma grande cerca, né? Houve já o Muro de Berlim, tá? Em alguns lugares, né,
construíram-se muros imensos, né? Como a muralha da China, mas com uma eficácia muito baixa. E veja, fronteiras no plural. Olhem, acompanhem comigo a leitura dessa redação. Ícaro, iPods e Coca-Cola quente. A redação vai começar com a demonstração de um repertório de abertura, mas é mais do que isso. É um repertório que vai linkar todos os aspectos, tanto da tese quanto dos argumentos que a fundamentam. Então a introdução é assim: Ícaro e seu pai, Dédalo, presos em um labirinto. Ponto. Penas, vírgula, cera, vírgula, fio. Ponto. Dédalo, habilidoso artesão, constrói para si e para o seu filho 2 pares de asas, capazes de removê-los do ventre daqueles muros sinuosos, né? Fazem curvas. Fronteiras sólidas, quase intransponíveis. Voam ambos entre céu e mar. Encontram agora novas fronteiras, líquidas, intocáveis. Caso voem alto demais, o sol derrete a cera que une as penas das asas. Caso voem baixo demais, no entanto, podem ser engolfados, engolidos pelas ondas do mar. Fronteiras invisíveis entre azuis de céu e de mar. Muitos podem estar pensando, mas que linguagem estranha, meio até quase que poética, para uma introdução. Cadê a tese disso? A tese é: existem fronteiras sólidas que, sendo sólidas, podem ser tocadas, podem ser testadas e são, né, em geral, mais limitantes. Como é, por exemplo, a cela de um presídio, ou, né, os arredores de um presídio. Mas existem também as fronteiras que estão, né, no nosso mundo, nós não vemos, mas uma vez que nós nos aproximemos ou as ultrapassemos, não tem volta. Não tem volta. Então, por exemplo, a lei é uma fronteira. A lei garante que pessoas resolvam questões civilizadamente. Se o indivíduo parte para a ignorância e ataca outro indivíduo, ele infringe a lei e não tem, desculpa, eu não sabia, não existe isso. Mas eu não sabia da lei. Lei de Introdução ao Código Civil. Artigo 4º. Ninguém pode alegar em sua defesa o desconhecimento de lei nacional. Então veja, há fronteiras que são bem sólidas. Tá? Por exemplo, a fronteira que me separa de uma Ferrari, que é o dinheiro. Tá? Só que há fronteiras que são, digamos assim, mais fluidas e que são perigosas. Tá? Tais como há um tempo todo para vocês pensarem, para eu pensar também. Tá? Vamos pensar em fronteiras econômicas. Nos Lusíadas de Camões, Camões chama de o ilustre peito lusitano a coragem e a habilidade de, com as navegações, terem alcançado
ido mais longe do que qualquer outra nação europeia foi até quando ele escreveu o livro, que foi entre 1560 mais ou menos e 1572, que é o ano de publicação. A que preço? A que preço? Não para os portugueses, penso eu, mas o preço do contato de uma nação mais sólida que deixou um mundo colonial impondo a ele aspectos civilizatórios dos portugueses. Posteriormente, franceses, holandeses, ingleses, belgas fizeram a mesma coisa. Né? Então, se por um lado a globalização é maravilhosa, por outro lado, existe o risco da aculturação, de se perder a diversidade cultural do mundo. Tá? Bom, dito isso, vamos continuar lendo essa redação. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é assim: como no mito grego, então continua, não é? Tem uma progressão temática da introdução para o desenvolvimento. Como no mito grego, a tendência da sociedade humana atualmente instituída parece ser de liquefazer fronteiras sólidas. Já no advento do capitalismo, barreiras físicas e financeiras entre os então feudos eram desestimuladas, uma vez que prejudicavam o comércio. Hoje, blocos de países, como a União Europeia, removem muros sólidos entre seus membros, substituindo-os pela invisibilidade de linhas imaginárias, que permitem a livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais. Fronteiras e limites cada vez mais flexíveis para mortais a voar, quase deuses. Um longo e incauto voo. Olha o incauto. Incauto vem da raiz de cautela. Cautela, cauteloso. Incauto quer dizer sem cautela, ou não cauteloso. Aqui o argumento é de natureza histórica e sociológica, ao mesmo tempo. A menina que escreveu essa redação se chama, espero que esteja entre nós, Isabela. Primeiro que ela demonstra um conhecimento, né, sobre as origens do capitalismo, entendendo que o capitalismo nasce com o fim da Idade Média e a retomada dos fluxos de comércio. Né? A própria palavra burguês vem do burgo, que era, né, o entorno, né, do limite do castelo do senhor feudal. Então, ela fala que, em nome da circulação de capitais, de pessoas, as fronteiras foram se tornando rarefeitas. E há uma grande circulação de pessoas por aí. Uma espécie de voo de Ícaro. Mas é um voo longo e perigoso. A queda de barreiras concretas não se limita, no entanto, às fronteiras entre nações. A cultura, impressão digital de um povo, e as linguagens fundem-se cada vez mais, céu e terra a beijarem-se no horizonte. Então, há uma parte mais objetiva no início, céu e terra a beijarem-se no horizonte, mais subjetiva. A FUVEST entende isso como autoria, mas tem que ter um efeito, não é, no projeto do texto como um todo. A divulgação de músicas estrangeiras por todo o mundo, evidente com a adoração internacional de certos ícones, como Madonna, e a assimilação cada vez maior de estrangeirismos
por diversas línguas, como o nosso português, de sites a abajures, né? E ela inverte, né? Abajur é uma palavra assimilada há muito tempo, né? E muita gente nem sabe de onde vem abajur. E vem do francês. E site, que é bem mais moderno e vem do inglês. E veja, em Portugal, eles não falam site, falam sítio, mostrando um zelo maior, uma preocupação maior com a integridade do idioma. Exemplificam o alcance de tal tendência. Mais uma vez, facilidades comerciais e expansão de mercados consumidores estimulam a liquefação dos limites. Agora, olhem esse fim de parágrafo. Ícaro e Dédalo a voar sobre o mar Cáspio, ouvindo rap em iPods e dragando Coca-Cola quente. Eu crio uma imagem na cabeça do leitor. Aquelas duas personagens do início, o pai e o filho, voando com as suas asas feitas de penas e cera, ouvindo rap, nada a ver com Grécia, em iPods, tecnologia, dependência tecnológica, e dragando. Dragar é sugar a sujeira do fundo. Coca-Cola quente. Coca-Cola é uma metonímia do capitalismo, a parte pelo todo, é um produto que representa o apogeu do capitalismo. Quente. E quente por quê? Porque estão se aproximando de uma fronteira que pode causar um tremendo tombo. Nós estamos em 2025 vivendo uma crise econômica originada nos Estados Unidos com um boom imobiliário que levou, num efeito cascata, a uma gigantesca crise que, afetando a economia mais poderosa naquela época, e que hoje basicamente se encontra empatada com a China, criou um colapso no planeta como um todo. Pois bem, é um voo perigoso. Liquefação sem limites. É o tópico frasal. A fusão de diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de armas e equipamentos rentáveis também força, rompe e desfaz fronteiras éticas, barreiras entre o certo e o errado. O derretimento de certas convenções, antes importantes fronteiras e guias das ações humanas, como a família, que hoje assume as mais variadas formas, espelha também a célebre frase do filósofo contemporâneo: tudo que é sólido desmancha no ar. Ela não diz o nome, tá? Como a cera das asas de Ícaro ao aproximar-se do sol. Você que está me assistindo, a você eu pergunto: qual é o filósofo contemporâneo que usou essa frase? Se você pensou em Bauman, errou. Essa frase é do Marx, para dizer que, sob a ótica do materialismo histórico, não existe império que vá durar para sempre. Os impérios hão de passar por uma fase de declínio. Isso é bem importante. Tá? E aí vamos para a conclusão. Vivemos assim a era da liquidez. Econômicas, sociais, culturais, as fronteiras tornam-se cada vez mais flácidas e intangíveis. Intangível é aquilo que a gente não consegue tocar. Resta-nos, no entanto, cuidado. Ainda que há muito sirva a flexibilização dos muros, havemos de lembrar que abusos podem dar-nos o mesmo fim de Ícaro, afogado sem asas, morto como não estava dentro do labirinto. Então, a conclusão dela é a seguinte: é preciso cautela para ultrapassar certas fronteiras em nome do que se pode conquistar com elas. Vejamos o caso da Coreia do Sul. A Guerra da Coreia
foi uma guerra, né, com fortíssima intervenção dos Estados Unidos. Dividiu as Coreias. Não sei se alguém aqui já foi à Coreia, mas a Coreia do Sul é uma miscelânea que, penso eu, misture um pouco de Las Vegas com um pouco de Nova York, com um pouco de Tóquio, e é difícil identificar o que é herança cultural e o que é uma relação, sabe aquelas relações interespecíficas, né? Simbiose, inclinismo. É como se houvesse ocorrido, né, esse entrelaçamento. No filme Parasita, nós vemos bem isso, né? Diferentemente do que ocorre, né, na Coreia do Norte, e, por favor, longe de mim né, fazer apologia a autoritarismos, mas é um sistema de pesos e contrapesos, né? Aceitar a inserção de tanta influência cultural tem um preço. Vocês sabem que a Inglaterra foi o maior império que já existiu. Não houve império maior que a Inglaterra, né? Que o Reino Unido, o Commonwealth of Nations, que tinha, né, se dizia que no Império Britânico sempre era meio-dia em algum lugar, né? Porque eles tinham nações em todos os meridianos. E para justificar isso, eles diziam que eram heróis, eles, ingleses, por conta, né, de estarem carregando o fardo do homem branco. E o que seria o fardo do homem branco? Civilizar. Né? Mas entendam que civilizar, né, é bastante relativo, tendo em vista que opera da seguinte forma: se eu acho que a minha civilização é melhor que a do mais fraco, eu imponho ao mais fraco abrir mão da sua própria cultura para conseguir se encaixar na minha. Né? Eu me lembro de um filme antigo chamado Passagem para a Índia, que conta a história de uma mulher que vive na Inglaterra, em Londres, e por razões pessoais decide ir à Índia. E é lógico, era de navio na época, a história se passa no século XIX. E ela vai fazendo paradas, né? Porque o navio a leva até um lugar, aí ela tem que esperar um outro navio, e assim vai. E é um lugar em que ela para, e a anfitriã dela, né, que era como se fosse uma espécie de consulado, então tem lá o cônsul e a consuleza. E ela tá ali tomando chá, vem uma moça negra, supostamente serviçal, e pergunta como que usa um negócio, né, que era parecia uma colher de pau, só que tinha na ponta aquilo que a gente tem aquelas pazinhas de batedeira, né, e uma manivelinha. E a mulher pede licença, e a outra, que essa que está viajando, né, a acompanha, e ele disse que é para bater os ovos daquele jeito, né? Então, batendo uma tigela de ovos. Aí elas saem da cozinha, a gente fica vendo a mulher negra olhar para aquilo meio incrédula, né? E ela pega, né, 2 garfos e começa a bater como parecia ela mais natural. E aí volta a cena para as 2 mulheres brancas da sala, e aquela mulher que estava hospedando a viajante diz: esses africanos, se não fosse o nosso grande sacrifício
de trazer para eles civilização, eles seriam ainda, né, animais. Então, vejam como um tema filosófico é um tema que ele beira a temporalidade. Né? Então, são temas como: existem limites para a arte? A relação entre a alteridade e pensamento de longo prazo. Vocês vão encontrar no material também. Tá? Então, enfim, leiam, divirtam-se. Tá? Compartilhem a aula com seus amigos. Tá? Eu tenho pouquíssimos horários, né? Seriam ou para 4 plantões, ou para uma monitoria e 2 plantões, ou 2 mentorias. Tá? Tá sendo muito prazeroso desenvolver isso. Tá? E espero que para vocês seja sendo proveitoso também. Dicas, tá? Melhorias que eu possa fazer, estarei sempre à disposição para isso, ok? Então, um grande abraço para vocês. E fiquem atentos, que outros cursos serão disponibilizados em breve para vocês aqui, envolvendo linguagens e códigos, né? Uma abordagem mais gramatical também, literatura, vai ter tudo aqui para vocês, tá bom? Forte abraço, meus caros.